Então, nós vamos iniciar nossa proposta de redação, né? Lembrando para vocês que ela é avaliativa, somatória em todas as disciplinas, no valor de 100 pontos. Então, nós temos que fazer ela lembrando que ela vai somar em todas as disciplinas. Então, vamos para as nossas instruções para o desenvolvimento da redação. Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema a tecnologia e a eliminação de empregos, apresentando proposta de ação social que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Lembrando para vocês que no mínimo 7 linhas e no máximo 25 linhas. Vamos iniciar então com o texto 1, nosso texto 1 de apoio, que está falando sobre o mercado de trabalho. Quando falamos de robôs inteligentes, boa parte das pessoas tem como referência os robôs R2-D2 e C3PO, que ajudaram Luke Skywalker a derrotar Darth Vader em Guerras nas Estrelas. A Babá Rose dos Jetsons, a cena do robô B9 jogando xadrez com o Dr. Smith na série Perdidos no Espaço, ou mais recentemente o caso em que um homem se apaixona por uma voz de computador no filme Ela, de Spike Jonze. Isso só para citar alguns. Então, essa ideia de ter robôs executando tarefas cansativas e repetitivas, ajudando o nosso dia a dia, vai bem até que nós nos lembremos, né, que o avanço da produção de robôs pode afetar diretamente o mercado de trabalho. Em 2013, um estudo da Universidade de Oxford chamou a atenção ao apontar que 47% dos empregos dos Estados Unidos estariam ameaçados pelos robôs. Isso mesmo. Essas máquinas criadas para facilitar nossas vidas podem sim disputar vagas de emprego com os humanos. Em um novo levantamento em 2014, o mesmo grupo de pesquisadores concluiu que no Reino Unido, 35% dos empregos estariam ameaçados entre os próximos 10 a 20 anos pelo avanço da robótica. Então, nós podemos verificar nesse texto que o avanço da robótica é sim importante para nos ajudar no dia a dia, né, para agilizar algumas tarefas, mas que isso também pode afetar diretamente a utilização de mão humana, tirando, né, o emprego de muitas pessoas. No texto 2, nós vemos que a robótica e a relação do desemprego. Conhecido como Quarta Revolução Industrial, o processo de desenvolvimento da robótica, de inteligência artificial e da biotecnologia deve eliminar 7,100 milhões de empregos durante os próximos 5 anos, nas maiores economias mundiais. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, publicado em Davos na segunda-feira, um número que deveria ser parcialmente compensado pela criação de 2,100 milhões de novos cargos contribui para a previsão das Nações Unidas de um aumento de 11 milhões na taxa de desemprego. Então, a robótica está avançando em tecnologia, nos ajudando nas atividades do dia a dia, agilizando processos, mas também está tirando, né, a vaga de emprego de muitas pessoas. E o que nós precisamos analisar nesses textos é que a robótica tem tirado sim, né, a tecnologia, os avanços têm nos ajudado, mas também tem tirado vagas de empregos. Mas nós precisamos analisar, né, uma proposta de intervenção. O que nós poderíamos fazer para aliar a tecnologia ao trabalho do homem? E aí nós temos no terceiro texto a opinião de Bill Gates. A substituição por softwares, seja para motoristas, garçons ou enfermeiras, está progredindo. A tecnologia ao longo do tempo irá reduzir a demanda por trabalhos,
particularmente os mais básicos. Daqui a 20 anos, a demanda por trabalhos por habilidades específicas será substancialmente menor. Acredito que as pessoas não têm isso em seus modelos mentais. A declaração foi proferida por Bill Gates na última semana no American Enterprise Institute. A revista The Economist também concorda e fez uma interessante matéria sobre o assunto, afirmando que empregos como operador de telemarketing quase certamente irão desaparecer nas próximas 2 décadas. Nós já vemos isso atualmente. Com essa pandemia, vários telemarketers foram substituídos por gravações tecnológicas, né? Gravações por programas de inteligência. Nós vemos isso na Enel, nós vemos isso na nossa internet, né? Na nossa distribuidora de internet, nos bancos. Então, isso há 10 anos atrás não se via e hoje isso é muito presente no nosso meio. O cenário pode ser visto com certo pessimismo e certo otimismo. Isso depende do seu modo de ver as coisas. Segundo, porque a chance de essas pessoas se tornarem empreendedoras ou serem demandadas em áreas que reinam o conhecimento humano, ainda insubstituível por máquinas. Por outro lado, o pessimismo ainda se justifica porque não sabemos a que ponto tal questão se resolverá. Para Gates, é imprescindível que os governos regulem as taxações e impostos, encorajando pequenas e grandes empresas para contratar funcionários e torná-los mais competitivos com as máquinas. Então, nós podemos fazer uma observação nesse último texto, na opinião de Bill Gates, que se nós tivermos um olhar positivo, nós podemos ver a chance de se ter muitos empreendedores, muitos conquistando seu próprio negócio, assim como nós estamos vendo nessa pandemia, que muitas pessoas perderam empregos, foram substituídos por tecnologia, por máquinas computarizadas, mas que viram isso como um salto para inovar. Muitos criaram empresas da área alimentícia, de decoração. Então, isso também foi um salto para o empreendedorismo. Se nós olharmos pelo lado negativo, o que os funcionários seriam trocados por máquinas quando eles não têm capacitação? Então, uma forma de intervenção seria proporcionada pelo governo, pelas próprias empresas, a capacitação de seus funcionários, Vocês podem usar essa proposta de intervenção. A automação, ela já faz parte, da nossa modernidade tecnológica. Nós vemos isso em grandes empresas, a mecanização. Nós podemos ver na Jales, que muitas mão de obra foram trocadas pela parte, de máquinas. A automação em indústria, em fábricas de automóveis. E nós podemos ver também, os telemarketers, que antes eram pessoas, agora estão sendo substituídos por softwares tecnológicos, atendendo toda essa demanda de telemarketing. E agora nós precisamos criar uma proposta de intervenção, que seria a qualificação da força de trabalho. Então, vocês podem estar formulando em relação a essa questão, que a mão humana ela nunca será substituível totalmente se for aliada com essa tecnologia. Conforme a tecnologia vai avançando, precisa-se de alguém por trás para estar alinhando essa tecnologia. Então, só vai haver essa competição saudável se houver capacitação para os cidadãos, para os funcionários. Então, eu aguardo os questionamentos de vocês para nós estarmos formulando a nossa redação, tá bom?